Jesus confirma o seu papel. Eu vim para isso. Eu sou o caminho. E ele nos convoca para uma parceria. Né? Lá no Sermão do Monte, ou da montanha, ele fala sobre as coisas, nos sugere, nos aconselha. E fala que aquele que fizer assim vai ser bem-aventurado. No sermão profético, ele alerta sobre as coisas que vão acontecer. Aqui, ele diz, olha, eu sou. E eu estou convocando vocês. Aqui ele chama para parceria. Né? Então, na página 28, item 9, diz assim: há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Eu não quero nem falar mais, só isso. Chega, não chega? Só isso. Tem 2000 e alguns anos que ele está aí, que ele veio, e eu ainda não o conheço, né? É isso, só isso. O negócio é sério, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Na página 30, tem um convite de Jesus muito sério. O 31, o versículo 31. Assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço. Obediência, docilidade, convicção. Eu obedeço o que o Pai me ordenou. Mas aí tem um convite. Ele diz, para que ele obedece? Principalmente para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Mas essa frase final aí, olha, levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos pensar nesse convite. Vamos levantar das nossas milenares acomodações. Não, eu sou assim, eu vou morrer assim. Eu não gosto de fazer essas coisas comigo. E aquelas coisas antigas, né? De criticar, de reclamar, de não sei o quê. Levantemo-nos. Vamos sair dessa faixa, pelo amor de Deus, e vamos-nos. E eu falei, pelo amor de Deus, foi por hábito, mas é verdade, é por amor a Ele. Porque é o próprio Jesus que exemplifica, né? Eu faço isso porque eu amo. Então, por amor a Ele, vamos sair, vamos nos levantar, e vamos-nos daquele ambiente de acomodação, aquele ambiente que não nos faz crescer, e vamos para frente. Vamos levar a luz e vamos beber da luz, onde a luz nos chamar. Eu acho esse convite aqui o máximo para cada um de nós. Aliás, eu fico caduca com o sermão todo. Agora, há um outro momento na página 32. Nossa Senhora, o tempo está passando, eu vou ser breve. No 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Nossa, mãe, que responsabilidade, hein? Não é? Como ele disse aqui, a gente até treme. Porque é cômodo, né, gente, ser servo. A gente esconde atrás do outro. Ô, fulano, isso assim, não sei não, ele é que sabe. Ele que é o chefe. Ele que manda. Não é mais ou menos assim que acontece? Mas ele, aí o que ele faz? É esperto, né, gente? Ele nos chama de amigos. Ele nos envolve. E por que ele chama de amigo? Ele diz, porque eu contei para vocês tudo. E na verdade, este sermão, na sequência, ele seria o último. E aí essa frase estaria muito bem, porque foi o sermão do cenáculo foi
logo antes da crucificação. Então, ele é o último na sequência. Não é isso? Mas eu deixei o outro sermão por último, para poder fazer, por último aqui, na colocação aqui do livreto, porque eu vou fazer uma rápida analogia com a doutrina espírita. Por isso eu o deixei por último. Mas por isso ele diz, olha, eu já fiz tudo que tinha que fazer para vocês. Então, contei para vocês tudo que eu tinha que contar. Então, vocês são meus amigos. E se somos amigos, gente, o amigo deixa o outro em dificuldade. O amigo deixa o outro sozinho. Não vai criar problema para amigo, não é isso? Ai, ai. É sério, é sério. Eu vou passar por ele. Na página 36, o último versículo, diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É assim que termina o sermão do cenáculo. Que lindo, né, gente? Vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Teve uma vez que eu fui ler um livro lá de Emmanuel, e Emmanuel vai descrevendo o que Jesus passou na área do sofrimento. Se não me falha a memória, é o livro Curas, de Emmanuel. Aí ele vai falando, e aí você já quase chora, né? De tanto, quando você lembra de tudo que Jesus passou, você vai ficando emocionada, quase chora. Aí, Emmanuel termina assim: e por fim, a cruz. Aí você quase cai duro para trás. Ele já passou isso tudo aqui que Emmanuel nos relembra. E por fim, a cruz. E aí eu falo, puxa vida, eu querendo fugir da cruz, mas se ele teve, se ele passou. Bom, esse último sermão, na página 38, muitos falam que aqui Jesus é ameaçador, que é o sermão dos 8 ais. As pessoas falam assim, nada, vocês falam que Jesus é manso, cheio de amor, mas no sermão dos ais, outro dia uma pessoa me desafiou, porque ainda citou uns versículos lá errados, parece que queria ver se a gente tinha uma noçãozinha do Evangelho. Então, não, porque em Mateus 24 Jesus ameaça. Eu falei, não, em Mateus 24 Jesus faz a profecia. Não, mas ele fala, ai de vós. Eu falei, isso não é no sermão profético, é no sermão dos 8 ais. Então tem gente que fala assim que Jesus ameaça. Mas não é não, gente. Jesus lamenta. Sabe por que ele lamenta? Porque ele conhece a lei. Então, ele diz assim, ai de vós. Então, as pessoas acham que ele está ameaçando. Eu falei, isso é a consciência que está pesada. Então, sente ameaça. Mas não é ameaça, é lamento. Neste sermão, ele nos convoca a lealdade aos princípios, né? Sem hipocrisia, sem ficar só na aparência. Porque o que acontece? Vou lembrar um dos ais para vocês. Ai de vós que sois como sepulcro, caiado por fora e que guarda a podridão por dentro. Não é isso? São 8 ais. Eu vou dizer para vocês onde estão os 8, para vocês, quem tiver caneta, analisar aí, assinalar aí. Então, ele está propondo a gente uma postura de lealdade. Eu não posso ser espírita, eu não posso ser observadora do Evangelho apenas de aparência, sepulcro caiado por fora. Que a gente, se não ficar atento, a gente passa a ser isso, um sepulcro caiado por fora. Ah, pois não, louvado seja nosso Jesus Cristo. Ai, porque não sei o quê. Eu viro a esquina ali, eu sou uma outra criatura, né? Então,
ele nos convida a lealdade aos princípios sem hipocrisia, com coerência. Olha a palavra outra vez, com convicção. Então nós vamos ver onde que estão os 8 A's. Na página 39 nós temos 5. O 13, eu vou dar tempinho, porque tem umas pessoas marcando. O 13, o 14, o 15 e o 16. Então, 13, 14, 15 e 16, e lá embaixo, 23. Então nós temos 5 aí, que eu não vou ler agora, porque o tempo realmente... E na outra página, na 40, 25, 27 e 29. 25, 27 e 29. Vocês vão encontrar aí os 8 A's. Aí na página 41, o 39, ele diz assim: pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não é dizer em palavras, né, gente? É ser coerente, é ser autêntico e, na nossa convicção, nós agirmos como quem acredita que bendito aquele que vem em nome do Senhor. É no 39. Agora, eu trouxe algo muito interessante, que a gente passa, quando a gente chega na última questão de O Livro dos Espíritos, a gente está com tanta teoria guardada para refletir, para aprender, a gente está entusiasmado, que eu custei a ver que a questão 1019 de O Livro dos Espíritos termina com 3 A's. E está na página 41 ainda. Aí eu coloquei isso aí para a nossa reflexão. Então nós vamos ter 3 A's na última questão de O Livro dos Espíritos. Primeiro, a questão diz assim, que aquilo que nós fizermos, nós vamos receber no cêntuplo. Aquilo que já está dito lá naquele capítulo Obreiros do Senhor, né, do Evangelho. Mas depois que ele fala isso, que nós vamos receber pelo cêntuplo, o Espírito Verdade diz: ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Lei de causa e efeito. Não é isso? Então também não é ameaça dele. Ele está lamentando que na medida que hoje eu ignoro o que está à minha disposição, eu vou ter que passar por uma longa oportunidade de experiência para aprender o que agora está aqui à minha disposição. Tá certo? Aí vem o segundo ai. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Né? Então ele nos fala aí também do apego aos bens materiais. Aqueles que se apegam vão ter que passar por privações para valorizar. E o último ai, ele fala para os egoístas, né? Ai, sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Nossa mãe, hein? Por que não vai achar quem ajude? Porque ele é tão egoísta que ele se isola. E quando ele se isola, ele não conquista amigos. E não conquistando amigos, na hora da dor, ele está sozinho. Coisa fantástica, né, gente? Para fechar o livreto, só para vocês recordarem depois, né? Que eu tinha dito aí, naquela hora eu falei Emmanuel, mas na verdade o livro foi psicografado como autorização e condução do Espírito Emmanuel, mas é Humberto de Campos, né? Então, nós vamos ver aí, nesse encontro com os 500 da Galileia, que eu já tinha dito para vocês rapidamente o que fala esse sermão, e na página 45, eu anotei, e eu sugiro a vocês que anotem também, a
Achei. Agora a data, aquela data que eu queria. Achei. 1856. Que eu fiquei na dúvida lá atrás que eu falei com vocês. É 12 de junho, eu não lembro o ano. 1856. Se vocês abrirem o livro Obras Póstumas, e eu gostaria de sugerir a vocês que fossem no livro Obras Póstumas, abram na página que fala no 12 de junho de 1856 e vejam lá o final dessa data em que Kardec faz um comentário. Porque o Espírito de Verdade, ele vem avisando Kardec, olha, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, vai sofrer, vai passar por isso, por aquilo outro. Aí, Kardec, com aquela gratidão profunda, ele escreve, eu anotei no meu a caneta, porque já estava prontinho quando eu me lembrei de inserir isso. Mas eu estou dizendo a data, 12/6/1856, é o último parágrafo desse período, desse dia. E vocês vão encontrar isso que eu vou ler lá. Mas também, ao lado dessas vicissitudes, que satisfação senti, vendo a obra crescer de modo tão prodigioso. Com quantas doces consolações das minhas tribulações, as minhas tribulações foram pagas. Porque se a gente sofre, vem a consolação da alegria de ver o resultado, né? E ele vai dizendo quantas bênçãos. E eu salto um trecho e eu leio o finalzinho. Esse resultado não me fora anunciado pelo Espírito Verdade, que sem dúvida desejou não me mostrar, senão as dificuldades do caminho. E ele vai. Sabe como é que Kardec termina? Termina assim: os gritos dos maus jamais me perturbaram. Hoje, gente, nós temos que ler esses negócios tudo outra vez, não temos? Nós temos que estudar essas coisas toda outra vez. Os gritos dos maus jamais me perturbaram. Porque nós não temos jeito. Se Jesus teve mal atravessando o caminho dele, se Kardec teve mal atravessando o caminho dele, eu que acho que não vou ter mal atravessando o meu caminho? Muito mais, porque pela minha afinidade eu vou atrair. Então, eu tenho que aprender a não me perturbar com os gritos daqueles que ainda se demoram na maldade. Porque eu estou começando a aprender a vibrar na faixa do amor. Mas os outros ainda não. Então eles gritam, eles agem, eles agridem. E eu tenho que chegar um dia a fazer que nem Kardec. Os gritos dos maus jamais me perturbaram. Com essa passagem, olha, consegui. É claro que a gente tentou assim, nós fomos obrigados a resumir, mas eu agradeço muito. Eu acho que pelo menos agora vocês têm um livreto para se divertir, né, gente? Para ler um pouquinho mais, para estudar e refletir. Obrigada. Bom, agora perguntas. Então, tem uma questão que eu sempre fico pensando, por considerar Jesus, em todo o seu estudo, que ele era amoroso e puro, vamos dizer assim, como explicar aquela cena no templo, que eles falam que Jesus levanta o comércio, destrói tudo, né? Eu, na minha concepção, não acredito que ele fez aquilo. É uma visão assim, não, como que pode uma pessoa que não tem paixão ficar irado? Então, eu não consigo entender isso. Em algum momento aqui, eu disse que vai muito da consciência, a forma como nós lemos e interpretamos o que está escrito. Então, e até as palavras, nas várias traduções,
vão sofrendo influência da época e de tudo mais. Eu entendo também que ira não, mas energia sim. Se nós analisarmos hoje, nossos templos ainda, em alguns momentos, se não ficarmos atentos, eles passam a ser fonte de comércio. Vende isso, vende aquilo outro. Então, é preciso que haja sempre alguém com autoridade, e eu entendo que Jesus agiu com a autoridade que o próprio sermão coloca, com a autoridade necessária para que aqueles que exploravam o local e a boa-fé das pessoas pudessem ser levados para outro local. Eu também acho que ninguém acredita em ira, não tem jeito de Jesus ser portador de ira. Mas da energia necessária para impor o respeito e a disciplina, isso nós não temos dúvida. Se nós formos olhar os amigos espirituais, o que escrevem nas várias obras, a gente fala assim, mas que espírito lindo. Mas se a gente for olhar a firmeza com que o Espírito Emmanuel, por exemplo, escreve certas verdades, talvez é a questão da consciência. Nós que vamos abrindo a consciência, ao lermos aquele texto assim, nossa, olha o que é que ele está dizendo aqui. Aquilo fala forte a nós. Né? Então, o outro que está com medo, está com consciência pesada, fala, como ele está irado. Eu acho que é questão de interpretação mesmo. Tá certo? A Joselma esclareceu que, por exemplo, foi traduzido uma porção de vezes. Sim. Certo? É muito difícil, os escribas eram muito poucos, o povo era inculto. Então, nós temos que quem já mexeu um pouquinho com traduções, é uma dificuldade imensa você traduzir de uma língua para outra. Isso. Tem palavras que você não tem em outra significado. língua. Então, vamos dizer, isso é uma coisa. Outra, é engano. Né? O tradutor entendeu diferente, também tem. Então, não é fácil. Então, nós temos que tirar, porque, vamos dizer assim, contra de Jesus. Não, a Jesus sempre foi um. Então, não é ira. E dentro disso ainda tem uma coisa interessante, que além dessa tradução da dificuldade, existe a má intenção. Por exemplo, quem tiver um Novo Testamento lá em casa, de 1970 e poucos, vai encontrar determinadas afirmativas de um jeito. Aí, os nossos irmãos evangélicos foram tomando corpo. E nós vamos encontrar em algumas traduções, agora sim, não faleis com espíritas. Aí se pergunta, mas quando é que na época de Jesus tinha espírita? Porque a palavra espírita não foi criada por Kardec, está lá. Olha, vamos chamar espiritismo e tal. Espírita, aquele que segue o espiritismo. Então, se foi na definição de Kardec, como é que está dito lá? Mas se vocês pegarem algumas traduções atuais, está dito que não é para falar com espírita. Por quê? Convém a eles, né? Com todo respeito. Bom, veja, isso é profundamente sério. Claro. Além disso, a gente pega Bíblias mais antigas, como ela é de 70 ou antes disso, em outros locais as frases estão diferentes, as palavras estão diferentes. Esta, então, vamos dizer assim, no sentido nosso, é gravíssimo. Mas estejamos preparados, hein? Firmes, serenos, porque essas distorções já existem, né? E vão continuar. Quem mais? Não, então, mas sabe o que eu coloquei agora, que eu fiquei pensando no final? Que ela falou que Kardec, o Espírito da Verdade, falou, você vai passar por isso, por aquilo outro. Então, eu vi Kardec no telhado. Kardec? Em cima do telhado, lá da pergunta 17, certo? Daí eu falei, já pensou se ele resolve descer do telhado? Já Como pensou? que a gente ia ficar? Morri afogado. Eu gozava na hora, eu fiz a ligação com a pergunta, né? Mas a colocação dela, gente, é muito séria. É muito profunda. Sabe por quê? Se cada um de nós, que temos uma missão,
uma tarefa, por pequenina que seja, se nós virarmos as costas, descer do telhado, nós podemos comprometer por muito tempo o trabalho. Olha, os espíritos não jogam fora um trabalho, não. Então, se antes era um que fazia e resolveu pirraçar e não vou mais fazer, se tiver que arrumar 20, somando, para fazer aquela tarefa, eles vão pôr os 20. Mas até tornar a trazer 20, há um tempo de atraso, de retardamento na tarefa, na missão. Então, é muito importante. Isso que ela falou, parece que foi assim, um comentário avulso, mas ele é extremamente profundo. Cada um, que seja o que fica na porta para receber as pessoas, que seja o que enche os copinhos de água para distribuir, seja qual for a função, não importa, não desçamos do telhado, não fujamos ao compromisso, prossigamos firmes, porque no momento os espíritos estão contando com os parceiros convictos, conscientes. Era bom até que você não tivesse falado disso, porque agora deu mais minhoca na nossa cabeça aqui, né, gente? Mas ela... Pois é. Hoje, que a minha primeira pergunta ia ser nós, passamos por isso no dia a dia. Já pensou se porque eu perdi meu emprego, minha filha ficou acamada, eu falei, vou deixar de ser espírita porque eu não acredito nisso? Pois se é. eu estou passando todas essas tribulações, daí você fechou com Kardec. Daí eu falei, já pensou se Kardec desistisse? Daí Pois já é, não era gente. nem eu. É. Era Kardec. Então, nós praticamente seguimos aquele que Jesus colocou para ele, e ele passou em palavras mais... funcionais para a gente, mais Isso. fácil de seguir. Né? Já pensou se a gente desistir agora, onde nós estamos? É, Dificuldades gente. teremos, com certeza. Claro. Mas nós Seja estamos qual aprendendo for, a vencer. seja qual for, por pequenina que seja a nossa tarefa, ela é de extrema importância. E nós temos que assumir aquele eu sou de Jesus. Eu sou importante. Aí alguém vai dizer, não, aí eles põem em outro lugar. Põe, mas eu sou importante. Cada um de vocês que está aqui hoje é importante para este trabalho que está sendo realizado aqui. Porque se alguém achar que somos só nós que estamos aqui, está muito enganado. Tenha muito espírito refletindo junto conosco. Espírito que vai reencarnar, que está se preparando aqui. E cada um funcionou como médium, como multiplicador do que ouvia, entendia e repassava para esses espíritos, decodificando o que estava ouvindo para os espíritos. Então, cada um que está aqui hoje é de extrema importância. Então, levando em conta que você falou do nosso compromisso, tá certo? Da nossa consciência em servir, deixando de lado o lado pejorativo da coisa, tá? O sim, sim, o não, não, nós devemos sim ficar em cima do telhado, mas jamais ficar em cima do muro. Ah, sim. Sim. É o momento de assumir. Por isso que eu estou batendo na tecla de Jesus. Eu sou. Então, eu sou. Importante. Eu preciso seguir. Tá certo? Agora, o telhado aí considerado exatamente o conjunto de coisas, de conhecimento que nos eleva acima do dia a dia. Eu pediria licença a Joselma para dizer uma coisinha só a mais. Como falamos um pouco em tradução, e é muito sério, a tradução da palavra em grego, porque ela veio para vários idiomas, depois caiu no grego antigo, né, mas do aramaico, que Jesus falava em várias coisas, até o grego antigo, e depois veio para o latim. A palavra que foi traduzida como justiça, está enganado estudiosos, pesquisando ver, porque ela tem o sentido de justeza. E quando a gente... Porque Deus não é juiz nem julgador. Então, quando nós vamos ver, Deus é justo, mas está sempre traduzida como justiça.